Olá, querido pai, querida mãe e futuros papais e mamães. É um prazer estar aqui com vocês. Alana Macedo. Alexo Macedo. O nosso canal ele é voltado para a criação e educação dos filhos, né? Então, estamos na semana do Dia dos Namorados. Como você comemorou aí com seu parceiro, com sua parceira? Então, em homenagem a esse Dia dos Namorados, nós resolvemos falar a respeito dessa união que é o casamento. Algo essencialmente importante e Fundamental, exatamente, na criação e educação de nossos filhos. Então vamos abordar um pouco esse tema e a importância dele, né, dentro dessa criação. Por quê? O casamento ele é importante, né, na criação e na educação dos filhos. porque os filhos, eles vêm de um pai e de uma mãe. Eles não foram... A cegonha. A cegonha não trouxe eles. Nós temos diversos estudos que falam da importância da participação de ambos, né, na criação dos filhos. Então, nada melhor do que esses dois juntos fazerem parte desse processo de criação e educação dos filhos. Vamos abordar alguns tópicos que achamos essencialmente importantes para a base de uma construção de um casamento forte, de um casamento sólido, né? De um casamento feliz, né? De um casamento que realmente vai ter aí uma grande participação benéfica, positiva na criação e educação de nossos filhos. Então, como falamos, né? Essa é a Semana dos Namorados. E uma coisa muito importante dentro do casamento é justamente manter esse espírito do namoro. Né? Então, esse espírito do namoro ele jamais deve apagar-se. É normal que com o cotidiano, né, as coisas elas ficam diferentes no casamento. Assim, no início do namoro, existe todo um romantismo, né? Aquele frio na barriga, a ansiedade de saber como é que vão ser as coisas juntos, né? E com o passar do tempo vem o casamento e como você falou, acaba que essa energia aí inicial do namoro, ela vai se acabando, né? Vai se acalmando, né? Com o passar do tempo e com as coisas do dia a dia, né? Então, para que essa rotina não seja um problema no casamento, a gente vai falar algumas coisas, né, pelas quais nós podemos trabalhar para que isso não se torne um problema. Exatamente, porque a gente precisa pensar sobre isso e lembrar sempre que é necessário manter esse espírito e buscar fazer isso. Né? Não é porque você é casado agora com sua esposa que você não pode levar flores, que você não pode levar no cinema, que você não possa sair juntos, mesmo depois dos filhos. Né? Os filhos vêm, mas existem diversos meios que a gente pode fazer para que continue esse espírito de namoro. Né? A cortesia que o marido sempre, enquanto namorado, né? Todo homem ele quer cortejar a moça, ser educado o máximo possível, né? agradar, né? Então, isso deve buscar ser mantido. No namoro, é normal tentar agradar para ganhar, né? Aquele espírito de ganhar a atenção do outro. Exato, exatamente. E assim, eu acho que é uma dica extremamente importante essa, né? Resgatar o clima do namoro. Então, uma ideia, né, de resgatar isso seria vocês sentarem e pensarem como era o nosso namoro, né? Quais eram as coisas de que nós gostávamos, Isso. né? De repente, quando a gente namorava, eu gostava muito de escrever cartinhas, né? Demonstrar minha afeição, meu afeto, meu amor por ele por meio de cartinhas. Né? Eu gostava muito quando a gente passava bastante tempo juntos, né? Apesar de você trabalhar fora, né? Mas quando estava por perto,
era uma grande alegria, aquele frio na barriga, ele tá chegando. Engraçado que ao pensarmos sobre esse vídeo, a gente resgatou lembranças, memórias muito legais a respeito dessa época, né? E já fazem 17 anos, Sim. 17 anos, faz bastante tempo, né? E foi bem emocionante para nós lembrarmos desses momentos tão legais, né? E uma coisa que é muito importante é manter esse espírito do namoro o máximo possível que vocês puderem. Exatamente, é pensar o que vocês gostavam de fazer enquanto namorados e depois que identificou isso, tenta ver o que é que mudou, né? Quais foram as mudanças e o que vocês gostariam que ainda existisse, que existia lá na época do namoro, né? E é claro que existem mudanças que foram positivas e isso é ótimo, né? Reconhecer, né? Mas se existem coisas que vocês faziam antes que agora deixaram de fazer, então comecem a fazer, voltem a fazer, né? Traçam um plano aí, né, do que vocês gostariam que fosse feito da época do namoro e comecem a fazer novamente. Isso vai ter um clima gostoso, né? Vai trazer um clima gostoso e aquela sensação inicial que tinha no namoro. A gente, eu acho que a gente olhando aqueles, né, repensando o que a gente gostava no namoro, não houve muitas mudanças, né? Não houve muitas mudanças assim, drásticas em relação ao que nós fazíamos, gostávamos de fazer. Né? Talvez nesse exemplo que eu dei das cartinhas, né? Era mais frequente, né? Mas esporadicamente eu faço isso. Mas é algo que eu posso retornar a fazer. Né? Engraçado que uma coisa que nós fazíamos muito é estar com os amigos e querer estar com os amigos e um com o outro, né? E a gente sempre estava brincando de carta, seja lá que tipo de diversão fosse, nós estávamos com os amigos e um com o outro. Hoje eu acho que pela responsabilidade nós não ficamos tanto com os amigos, mas acho que a substituição dos amigos pelos filhos. Né? Hoje nossos filhos eles estão já grandes, né? Nossa filha mais velha, né? Dois adolescentes. Dois adolescentes, 14, 12 anos. Então só foi substituído, mas sempre aquele espírito ele se manteve em sua maioria. O clima de brincadeira, de riso, de diversão ainda existe, né? Exato. Quando a gente se reúne e nós brincamos juntos, é bom demais, né? É uma diversão saudável, né? É muito legal. Exato. Então, tentem manter ao máximo esse espírito de namoro. E se vocês percebem que se perdeu um pouco, pense, por que era bom estar do lado do seu cônjuge? Né? Por que você gostava de estar? O que fazia você estar com tanta vontade de estar lá? Né? Então, pense nesses motivos e tente resgatar isso. Exatamente, né? Prestar atenção também nos pequenos atos, na realidade, nos pequenos hábitos que diminuem o romantismo, né, no casamento. Quais eram algumas coisas que vocês não faziam lá, né, no namoro que vocês fazem hoje, né? Vai no banheiro de porta aberta. Vai no banheiro de porta aberta, vocês faziam isso no namoro? Não faziam, né? Porque agora tem que fazer, ó, eu já falei, não vou mais no banheiro, porta aberta. Então, coisas assim, pequenos hábitos que a gente fica descabelada o dia todo, né? E vice-versa, né? Só ficar lá no sofá sentado, soltando pum. Não, né? Então vamos resgatar pequenos atos que afastam o romantismo e trazer pequenos atos também que aumentem o romantismo, né? Isso, tem coisas que o cotidiano ele não tem jeito, você vai relaxar, né? Quando se é casado, você relaxa, não tem jeito. E isso até é um indício de que vocês de cumplicidade, né? Então não precisa ser tão rigoroso com esses detalhes, né? exato, ficar neurótico, mas
é muito importante resgatar o espírito do namoro, né? O romantismo, todas as coisas, principalmente a diversão, né? Principalmente o sorriso, né? Não deve jamais ser excluído de seu lar, porque agora é casado. Exato, né? As expressões de amor, elas precisam existir, né? Seja por escrita, né? Falado e o mais importante, eu acho que é o demonstrado, né? Você ali no dia a dia leva um cafezinho da manhã, né? Na cama pro parceiro, pra parceira, né? Algo inusitado, né? Que você não faz, não precisa ser coisas grandiosas, né? Mas realmente coisas hábitos pequenos, coisas pequenas e simples que vai fazer diferença, né? Que você fala, nossa, tá fazendo isso por quê? Normalmente a gente fala, tá fazendo isso por quê? Tá querendo alguma coisa? Né? Porque não é normal, né? Mas precisa ser. A gente precisa para resgatar esse clima do início, né? A gente precisa sair do comodismo, da rotina. Isso. Então agora nós vamos fazer algumas perguntas para reflexão e vamos tentar abordar um pouco disso, né? Então, pense, eu sou capaz de pensar nos interesses de meu cônjuge e do casamento antes do que meus próprios interesses? Eu sou capaz de fazer isso? Exato, isso é a destituição. Quando a gente faz isso, a gente está se destituindo do orgulho, né? Do egoísmo? Isso, do egoísmo. É Também. que está Sim, atrelado, né? orgulho, O egoísmo. orgulho leva ao egoísmo, né? Isso, né? Então, o egoísmo é a principal peça que faz com que o casamento ele se dissolva, que ele perca a graça, que ele perca toda o ambiente que houve no namoro, né? Então começa a É o que eu. seria, né? Uma pessoa egoísta, né? Como ela acha que é o centro das atenções, né? Uma pessoa egoísta, ela quer ter a razão em tudo, quer se achar certa em tudo, né? E muitas vezes ela acaba passando por cima do outro e de forma que magoa, né? Então o egoísmo ele acaba por contaminar, né, todo o amor que existe no casal, né? Então egoísmo é algo a ser evitado É em uma, todos os momentos. é uma erva daninha, né, no Sim. casamento. Na verdade, o egoísmo ele é uma erva daninha em qualquer lugar, em Relacionamento em qualquer qualquer. relacionamento, seja entre irmãos, seja entre colegas de trabalho, seja em qualquer lugar. É a raiz de todos os males. Exatamente. Você pensar apenas em si mesmo, não tem relacionamento que perdure, seja ele qual for. Exato. Eu ouvi uma certa vez, em um desses encontros de casamento, de discursos, né, sobre casamento, alguém falar assim, se você quer um segredo assim valiosíssimo, eu acho que esse devia ser um mantra, né, num casamento. Quer ser feliz? Faça o outro feliz, Exatamente. né? Porque você não vai ficar, né, o tempo todo olhando para o seu próprio umbigo. Você vai estar com o propósito de fazer o outro feliz. E quando você faz isso, o outro está tão extremamente feliz que ele vai retribuir, né? Isso. Logo você também vai ser feliz, né? Então esse é um excelente conselho, né? Quer ser feliz, faça o outro feliz. Então o casamento é isso. Você tem um propósito. Vocês se casaram para quê? Né? Para serem felizes? Não, Né? de jeito Para nenhum. brigar o tempo todo? Então, ninguém, quando propõe um casamento, pensa na infelicidade. Você pensa justamente nos momentos felizes, né? O egoísmo, ele acaba por contaminar isso, né? E você querendo apenas o seu bem-estar. O seu bem-estar. Não, você precisa pensar primeiro no bem-estar do seu cônjuge. Foi justamente por isso que você se casou com ela. Então, se na relação você é o egoísta, é preciso reconhecer, né? Reconhecer, eu estou sendo egoísta e trabalhar isso.
Mas se o outro é o egoísta, né? Se o parceiro é o egoísta na relação, assim, é interessante não bater de frente, né? Isso. Não, você não devolva na mesma moeda. Jogar na cara nunca funciona. Isso só vai gerar mais brigas, mais desentendimento, sofrimento, né? Então, se o seu parceiro, que é o egoísta, o que é que cabe aí, né? Você, ó, chama seu parceiro, conversa com ele, né? Fala, ó, eu não gostei daquela sua atitude e eu gostaria de falar como eu me sinto, né? Você pode me ouvir, né? Então, olha que assim, falando de um jeitinho, né? Cuidadoso, como ele, né? Vai perceber, nossa, o que que eu fiz, né? Que incomodou. Isso, exatamente. Então, essa é a primeira reflexão que a gente queria trazer aqui para hoje, nesse nosso encontro. A segunda reflexão é: se você quis fazer, né, colocar o seu casamento, o seu cônjuge em primeiro lugar, né, do que qualquer outra coisa, então a segunda reflexão é: quão profundo é o meu comprometimento para com o meu cônjuge acima de qualquer outro? Então o ideal é que você saiba que quando você se casa, o interesse do seu casamento, do seu cônjuge, deve vir à frente de qualquer outra coisa. E se você sabe disso, quão profundo é esse interesse, é esse comprometimento, né? Então, a consciência de que você está se esforçando é muito importante. Você precisa estar consciente de que você se doa, que você dá o máximo de seu esforço, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, nem liga, né? Então é muito importante você estar consciente de que esse jogar para o alto não é uma opção válida, não é uma opção legal, né? Não deve se jogar para o alto, deve-se sim se esforçar bastante, né? Porque é muito importante a gente saber que o amor ele é mais do que apenas um sentimento supérfluo. O amor ele vem muito mais da escolha do que exatamente de um sentimento, né? Então Exatamente. é sabido que a paixão ela tem prazo de validade. Estima-se que a paixão ela dure por volta de 2 anos, 2, 3 anos no máximo. Isso é o prazo de validade da paixão. Por isso que os casamentos, muitas vezes, eles acabam por ali, né? Entre esses 2, 3 anos, né? Porque a paixão ela vai embora, né? E ela precisa ser substituída pelo amor. E o que é esse amor? E esse amor, ele é construído, né, na Isso, convivência. Você falou algo importante, né? O amor, ele é uma escolha, né? Então, eu escolhi você para me casar, né? Mas será que eu estou amando essa minha escolha? Né? Então, esse amor é construído diariamente, um tijolinho de cada vez, né? Então, essa consciência de que você está colocando as prioridades do seu casamento, do seu cônjuge, acima das suas, precisa ser percebida pelo outro, né? isso. Porque você está fazendo aquilo consciente, porque você realmente quer e não por fazer, né? Então, quando realmente as intenções elas são bem definidas, né? E você realmente faz algo porque você quer, porque você gosta de fazer aquilo, né? O outro ele vai se sentir mais amado, né? Ele vai reconhecer esse esforço em você. Muitas vezes, nem sempre, talvez eu faça o que eu goste, mas eu vou fazer porque você gosta, Exato. né? Eu não gosto de futebol, mas eu posso ir a Um jogo? um jogo de futebol com você porque você gosta, Sim. né? Então, eu gosto das coisas que você gosta, né? Eu gosto de você pelo que
pela sua individualidade, né? Por ser diferente de mim, né? Fazer com que realmente as coisas do outro sim tenham importância para você. Exato, né? Porque com o namoro, a gente nunca conhece os defeitos do outro. Ninguém mostra os defeitos no namoro. Ninguém. Se a gente quer conquistar, né, a gente só vai mostrar a nossa face dela. Exatamente. Então, com o casamento, você descobre os defeitos. E o amor é justamente quando você escolhe permanecer ainda com os defeitos. Conviver com isso, né? Melhorar aos poucos, né? O ser humano ele passa por etapas e ele pode evoluir com o tempo, né? Então esses defeitos eles podem ser melhorados, podem ser superados ou até mesmo acostumados, né? Então tem algumas coisas que são inerentes que dificilmente a pessoa consegue vencer com facilidade. E o amor é justamente a escolha de permanecer, de insistir, de passar por cima dessas coisas e continuar, né? Finalizando esse tópico, a paixão ela é irracional, enquanto o amor ele é racional. Ele é uma escolha. Ele é através da consciência de dar o máximo de si mesmo. Então vamos fazer mais uma ponderação. Respeito sua dignidade como pessoa importante e valiosa? Somos pessoas únicas, né? Diferentes, distintas. Né? Então precisamos respeitar o outro como uma pessoa importante, uma pessoa valiosa. Né? Respeitar as diferenças. Embora seja importante essas diferenças, né? É preciso a gente reconhecer que elas existem e que muitas vezes elas são benéficas, né? Porque talvez essas diferenças que tenham nos unido, né? Isso. O respeito mútuo é tão importante porque muitas vezes é o que se assemelha que atrai, né? As coisas que vocês gostam em semelhança com seu cônjuge, né? Foi isso que fez você se casar, muito provavelmente. Mas as diferenças, elas fazem parte de um crescimento do casamento, de uma ampliação, porque ao invés de um ir contra o outro, de encontro ao outro, vocês podem se completar, né? É muito importante pensar nisso. Vocês já pensaram em entrar numa partida contra uma equipe que tem mais jogadores do que vocês? Vocês vão achar que isso é injusto, né? É injusto. Não, não vou nem jogar. Vocês têm mais do que a gente, né? Na hora do casamento, a gente não pensa nisso. Ao invés de unir forças para que as coisas elas deem certo, muitas vezes o casal ele não respeita um ao outro e vai um de encontro ao outro, né? Então é como se nessa partida você aceitasse jogar contra a outra equipe que tem mais pessoas do que você e a outra equipe começasse a jogar um contra o outro. Fica fácil de vencer, né? Fica muito fácil de vencer. Por isso que os casamentos às vezes acabam. Justamente porque não há respeito entre o casal. É claro que, assim, às vezes existem algumas diferenças que são gritantes e irão realmente atrapalhar, né? E aí o casal, eles precisam trabalhar para diminuir essas Isso. diferenças, para amenizar, né? Para encontrar um meio termo. Encontrar um meio termo, certamente, né? Porque, assim, um casamento feliz não é tanto uma questão de romance, né? Tanto uma questão de romance quanto uma questão do bem-estar do outro, do conforto do outro, né? E aí isso implica na nossa disposição de tolerar as fraquezas, os erros do outro, né? As diferenças, como a Alexson falou inicialmente, né? O amor é isso, né? A gente é saber que apesar das fraquezas, dessas diferenças, a gente ainda está disposto a enxergar as coisas boas, né? Apesar das fraquezas, a gente se amar, a gente se completar, a gente querer, né, a companhia um do outro. Né? Então,
Tem uma frase que normalmente a gente diz, tem até um filme com essa frase, né? O amor é cego. E muito pelo contrário, o amor não é cego. O amor jamais foi cego. Tem uma citação, Julius Gordon, ele falou isso em um discurso dele para casais. Ele disse o seguinte: o amor não é cego, ele vê mais e não menos. Mas como ele vê mais, está disposto a ver menos. Então, muitos de nós precisamos parar de olhar, de buscar os defeitos uns dos outros, as fraquezas uns dos outros. Porque se a gente procurar fraqueza, defeito, a gente vai achar. Vai achar. Porque todo mundo tem fraqueza, todo mundo tem defeito, todo mundo. Não tem esse perfeito que não tenha um defeitozinho sequer. Gente, não vai ter parceiro perfeito que vai se sustentar. Não vai existir parceria que se sustente. Porque se você se separar do seu cônjuge porque ele tem defeitos e você procurar um outro, você vai achar um outro provavelmente não com aqueles defeitos, mas com outros. Aí você vai ter que se separar de você também. Exato. Porque você é uma pessoa cheia de defeitos. Todos nós somos. E é isso que a gente está falando, né? A construção do amor e a escolha do amor diariamente. Ao invés de procurar defeitos, fraquezas, falhas, procure as virtudes. Né? É isso, né, que essa frase significa. O amor, ele vê tudo, ele vê demais, mas escolhe ver menos. Né? Quantas vezes eu já me estressei com esse aqui, com as botas do trabalho que largava no meio da casa, né? Nossa, tinha assim, teve uma época em que eu mesmo, né, eu percebi, nossa, como eu tô sendo chata, como eu tô me estressando tanto com algo que era insignificante, né? Pra mim tava me incomodando bastante. Eu falava, né, mas um pouquinho aéreo, né, amor? Passava batida, acabava que às vezes ficava lá, né? Mas eu acostumei. Aprendeu. Mas assim, eu parei assim, nossa, como eu tô chata com isso. Eu mesmo, né, de tanto ficar irritada com aquilo, eu tenho que parar com isso. Olha quantas coisas boas ele tem, né? E eu comecei a passar a buscar as coisas boas, as coisas edificantes, as qualidades, as virtudes, que certamente também todos nós temos. Meu cônjuge tem, o seu cônjuge tem. Né? Então, vamos, aquela ideia, né? Ver o copo mais cheio, né? Meio cheio, né? E não ver o copo meio vazio. Né? E assim, a mulher ideal é toda aquela que tem um marido ideal. Né? Então, você que vai fazer o seu marido ideal, você que vai fazer sua esposa ser ideal, né? O seu olhar, a sua percepção. Com certeza. Então, infelizmente, muitas vezes, né, tanto maridos quanto as esposas querem colocar um ao outro, né, o cônjuge, num patamar, ali num molde perfeito do seu gosto, né? Se não fazer as coisas dessa forma, não presta, né? Não sei porque eu casei, né? Não quero assim, né? E isso não existe, né? Então, o marido ideal é o seu, né? A mulher ideal é a sua, né? Então, esse seu olhar que vai tornar o marido ideal ou não para você, né? Então, assim, a gente buscar os defeitos, as coisas ruins, só se atentar nisso, só vai resultar em briga, discordância, né? Sofrimento, isso não é legal. Então, é por isso que é importante o respeito, né? Pelas fraquezas, o respeito pelas diferenças e até mesmo pelo interesse do outro. Né? É preciso respeitar os interesses, as coisas que ele gosta, incentivar cada um a desenvolver seus hábitos, suas qualidades, incentivar a desenvolver seus talentos e tudo mais, né? O respeito, ele é essencial e precisa ser um respeito assim que expresse amor, tolerância, paciência, sem autoritarismo.
Então, indo para um outro ponto extremamente importante, né, nessa construção dessa escolha, né, do seu lado aí, né, que você fez para amar. Resposta branda. Tem uma escritura que eu gosto muito, nós se atentou bastante para ela quando nós fizemos o curso de Casamento Eterno. Né? E a gente conversava bastante nesse curso, vários casais, né, sobre assuntos delicados, assuntos importantes que precisavam ser debatidos. E esse foi um deles. Em Provérbios 15:1 diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, ter calma para enfrentar os problemas já é meio caminho andado. Sim. Né? Imagine você e o seu cônjuge chega estressado do trabalho, já chega chutando balde, falando sapos e Cobras e lagartos. falando cobras e lagartos, né? E você for devolver na mesma moeda, né? Sair chutando balde também, então já vai criar ali uma tempestade, né? Uma discussão que poderia ser evitada, né? Então, quando você dá uma resposta calma, né? Algo assim mais maneirado, né? O outro percebe, né? Sim. Porque ele tá chegando ali armado e o que ele espera? O embate, né? Tá esperando ali que você também esteja armada e deu troco, né? Mas você solta as armas, né? E fala calmamente. Até o clima ele melhora, né? Porque a pessoa ela para e pensa, nossa, tô falando o que aqui, né? Então, quando a resposta ela é branda, né? Então, quando a pessoa ela fala e você responde de forma branda, todo o furor ele vai embora, todas a predisposição da briga, do embate, ele se perde, desaparece, né? Então, se você é uma pessoa explosiva, conte até 3. Isso aí, contou, né? Exatamente, conte até 3, né? E não até 10, até 10 se for quanto for necessário, necessário, exatamente. mas não dê a resposta, né? Assim, porque as palavras elas ferem. Sim. Existem até outras escrituras que falam a respeito disso, né? Uhum. A maior arma que nós temos é a nossa língua. Isso. Né? Então, o que a gente expele não volta, não dá para voltar. Se você magoar com palavras, é algo que você não pode desfazer. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Né? Então, o cuidado ele é muito importante para o primeiro, né? Aquele que traz, né? Se você está vindo do trabalho, você teve um problema no trabalho, não tem por que você descontar na sua família. Se você brigou, sei lá, com quem, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu vizinho, o que seu cônjuge tem a ver com isso? Ele não tem nada a ver com isso, então não desconte nele, né? Então, a primeira palavra branda, ela precisa vir do interlocutor, daquele que fala, né? Mas se infelizmente não for o caso, né, ele ou ela vir com palavras duras, né, pesadas, não responde. Responde de forma branda e acaba ali. Exato, né? Porque assim, a gente pode destruir, deteriorar algo que foi construído com muito esforço, com muito trabalho, né? E assim, não é de uma hora para outra. Como a gente está falando, o amor, ele é uma escolha que fazemos diariamente. Então, toda vez que a gente faz uma má escolha, a gente está matando, né, o amor. A gente está plantando uma erva daninha. E aquele amor ele vai se apagando, ele vai diminuindo, diminuindo.
né? Por isso que muitas vezes, eu não amo mais. Por quê? Porque teve todo um processo em que as escolhas não foram para nutrir esse amor, e sim para destruir. Exatamente. E assim, a voz de pai no lar é essencial, né? Realmente, a voz de paz é uma voz mansa, né? A voz de paz é a grande necessidade, né? De falarmos de maneira branda, né? A grande necessidade da disciplina no casamento, né? Tanto da parte minha, tanto da parte dele, né? Então, tem que ter disciplina em ambas as partes, esforço em ambas as partes. Não é só um lado que precisa, né, se esforçar, porque vai acabar que também a corda vai arrebentar, né? Se só um puxa, né? Exato. Então não tem como, né? O esforço precisa ser mútuo, né? E o perdão precisa ser mútuo também, porque os dois são falhos, os dois vão cometer erros, né? Os dois vão acabar puxando essa corda um pouco para o outro lado, né? E se esse cabo de guerra ele fica se esticando, se esticando, se esticando, chega uma hora que arrebenta, né? Então é importante que haja perdão, né? Então, cultivemos, né, a arte da resposta branda, né? Isso vai trazer mais felicidade para o seu lar, vai trazer mais felicidade para a sua vida, né, para o seu relacionamento, para o companheirismo, né, um do outro, e mais felicidade também para os seus filhos, né? Porque eles não vão ver os pais sempre gritando um com o outro, falando palavras duras, grosseiras um com o outro, né? O seu filho ele vai observar nossa, como meu pai trata minha mãe, né? Ou como minha mãe trata meu pai. Eu quero um tipo de relacionamento assim. Né? Então, olha o exemplo, né? E essa construção, né, de relacionamento que nós já estaremos formando ali na cabeça de nossos filhos. Exatamente, porque essas palavras duras, esses embates, essas discussões, esses desentendimentos e essa falta de cortesia entre ambos os cônjuges, eles afetam os filhos. Eles levam aquilo para a sociedade. Eles vão pensar que aquilo é o normal, né? Se meus pais, que tanto me amam, que aparentemente se amam, eles discutem tanto, na cabecinha deles, aquilo vai ser normal. E eles vão levar aquela aspereza para a escola, vão levar para os vizinhos, para onde quer que eles vão, né? Exato. E você falou algo a respeito, né, dando um exemplo, quando você tem um desentendimento fora que chega no lar, né, ao invés de descontar em quem não tem nada a ver, aqui vai a outra dica, né, que tem muita relação com essa da resposta branda, né, é a comunicação, o diálogo no casamento. Ele é essencial, né, ele realmente é um intermédio para vocês identificarem o que precisa ser mudado, né? Precisa ser Ser melhorado. melhorado, ser aprimorado, né? Por que não conversar? Né? No namoro vocês não conversavam para descobrir, né, o que o outro gostava, né, para satisfazer, para fazer surpresas, para, enfim, para conhecer. Vocês conversavam, né? Não sentava lá um do lado do outro e ficava calado. Foi assim que casaram? Certamente não, né? Então, por que não conversar depois do casamento? Né? Por que não continuar com esse relacionamento, com essa comunicação no casamento? Né? Isso assim, um conselho extremamente sábio. Isso, porque às vezes o marido, a esposa estão lá emburrados e o outro nem sabe o porquê, nem entende o porquê daquela chateação ou porquê que aquilo está acontecendo, né? Nem sempre o outro lhe adivinha. Às vezes
o ambiente é diferente, enquanto um está em casa, o outro está trabalhando, ou vice-versa, enquanto um está num lado da cidade, o outro está na outra. São ambientes diferentes e muitas vezes o cônjuge ele realmente não está entendendo o que está acontecendo. Então é muito importante que o outro diga para que esses detalhes sejam acertados, estas arestas elas sejam aparadas. Né? E é falar, conversar, dialogar de modo aberto, Sim. de modo franco, de modo honesto, verdadeiro, sincero, né? Cortês. Cortês. Né? Porque é muito importante o diálogo, mas não aquele diálogo da imposição, aquele diálogo de apontar, né? Você fez isso, fez aquilo que eu não gostei, assim. Não é só ver o seu lado. É uma comunicação. Eu falo, você ouve. Você fala, eu ouço. Né? Então, ambos falam e ambos ouvem. Isso é diálogo. Isso é diálogo. Né? Isso é você falar sobre tudo de forma franca, sincera, aberta. É falar sobre seus interesses, é falar sobre seus desafios, sobre suas dificuldades. Né? Porque olha quem está do seu lado. É a pessoa que você escolheu para dividir a vida, para ser feliz. Então, essa pessoa aqui precisa ser seu melhor amigo. Não, chegou o meu. Né, amor? E eu o seu. Então, para quem você vai correr se não para o seu parceiro, para sua parceira? A pessoa que você escolheu. Né? Acho assim muito triste quando um casal ele faz algo que o outro não gosta e a primeira coisa é o parceiro que não gostou e buscar alguém para reclamar e falar mal do parceiro. Jamais reclamem do seu parceiro, falem mal do seu parceiro para qualquer pessoa que seja. Jamais, não façam isso. Puxe seu parceiro, né? Meu amor, eu preciso conversar. Algo me desagradou e eu preciso conversar, né? Então se abra. E esteja pronta para ouvir também. Porque às vezes você está chateado e nem sempre aquela chateação ela é real, ela tem um motivo real. Às vezes você se chateou com o seu próprio cotidiano e acha que é o parceiro que está errado, mas nem sempre é. Pode ser que seja, mas nem sempre é. Então por isso que o diálogo ele é muito importante, para que cheguem a um denominador comum, para que encontrem soluções juntos. E é a melhor forma, né, para a gente identificar o que está acontecendo de errado. Não tem outro jeito. É a melhor maneira. Não tem outro jeito. Porque os dois ali vão sentar e analisar. Os dois vão expor, né, seus pensamentos, suas ideias. Isso se esse diálogo for sincero, né, for realmente aberto, como a gente está falando aqui, né. Então, mantenham, né, essa linguagem, essa comunicação tranquila. Porque a linguagem do amor é a linguagem da paz. E assim vocês vão buscar encontrar, né, soluções para os desafios, soluções para qualquer coisa que precisa ser aí aprimorada, modificada. Então vamos passar à próxima reflexão. Brigamos sobre dinheiro. Então o dinheiro por si só, ele não tem condições de fazer um casal feliz. E a falta dele também não tem. Mas normalmente, quando se briga sobre dinheiro, você mostra a face egoísta. Né? Certa vez eu estava conversando com um colega e ele é recém-casado. E ele falando que a esposa dele não sabe quanto ele ganha e ele não fala e não tem como. Eu falei brincando com ele, e você acha que o seu casamento vai durar quanto? Porque, gente, as questões financeiras elas precisam ficar claras no casamento. Um grande índice de divórcio é justamente por
desavenças financeiras, né? As questões financeiras elas não ficam claras. O egoísmo ele impera na hora de comprar as coisas, na hora de fazer, colocar o seu dinheiro como prioridade em algumas coisas que o seu cônjuge nem sabe. É lógico que pode-se sim ter uma certa autonomia, cada um Independência, uma né? Liberdade. independência, liberdade para utilizar o dinheiro, né? Mas as coisas maiores, as coisas mais importantes, as coisas mais caras, né? Elas precisam ser conversadas. Precisam ser conversadas, porque assim, um exemplo, né? Eu ganho um salário que eu tenho uma condição de comprar um iPhone, né? Um iPhone tá o quê? 5 mil, quase 5.099 reais, 6 mil conto, né? Mas vou comprar um iPhone. E não consulto o meu esposo, né? Sendo que existem necessidades familiares eminentes ali, Mais né? urgentes. Mais urgentes, né? E que aquele iPhone ali, tudo bem você comprar, né? Mas podia esperar, né? Algo Exatamente. que podia esperar. Então, as individualidades, elas precisam ser respeitadas, sim, né? Então, aquele iPhone ele poderia ser comprado, sim, se ele não interferir, né? Se você ganhar o suficiente para comprar o iPhone e não faltar nada dentro de casa. Mas se aquele iPhone ele não está dentro Os ah, parâmetros dos financeiros, né? parâmetros financeiros, ele precisa ser decidido, né? Precisa ser decidido entre o casal se ele vai ser comprado ou não. A, a, Afinal, não é um bem barato, né? Então, essas coisas elas precisam ser colocadas, porque às vezes o casal ele entra num mar de dívidas, né? Se embola todo e o que que acontece? Isso destrói qualquer casamento. Isso traz uma dor de cabeça tão grande, né? Um desgaste emocional. Você vai estar ali preocupado com aquela dívida, né? O seu cônjuge, né? Mais preocupado ainda, né? E acaba que vai jogar na cara, tá vendo? Né? Você só pensa em você, né? Vai começar briga, desentendimento, confusão, afastamento. Isso não vai levar a nada, não vai nutrir o amor que vocês escolheram, né? A pessoa que vocês escolheram amar. Não vai nutrir. Exatamente. Então é muito importante dar atenção a essa questão financeira. Precisa estar claro, precisa jogar limpo, né? Ser transparente. A transparência dentro do casamento é muito importante na questão financeira, porque ela é um dos maiores vilões dos divórcios. Um dos maiores vilões. É um dos que mais levam a divórcios é desacerto financeiro. E nessa parte impera muito o egoísmo, né? O que é meu, o que é dele é meu. Né? Mas o que é meu não pode ser dele, né? Assim, quando eu trabalhava, o que era meu e o que era dele era nosso, era tudo nosso, né? Uhum. Então a gente dividia as despesas, né? Se sobrasse um pouquinho, a gente usufruía juntos, Uhum. né? E a gente, assim, nesse aspecto, nunca tivemos problema, né? Não, não. Nunca tivemos desentendimento, porque a gente tinha essa visão, sempre teve essa visão, né? De que aqui, ó, cantinho, uma família, o casamento ele não é um campeonato. Eu não estou jogando contra meu esposo, o esposo não está jogando contra mim. Né? Ambos querem o bem do outro. Né? E nesse aspecto também precisa haver essa união. Exatamente. Então, por fim, a nossa última ponderação desse nosso encontro de hoje é o seguinte: existe um elo santificador entre nós? Essa reflexão ela é extremamente importante. A gente considera essas coisas que iremos falar agora, não que as outras não sejam,
Como a gente enfatizou, são extremamente importantes. Mas essas aqui, para nós, é a base, né, amor? Sim. É a base da nossa construção, do nosso relacionamento como marido e mulher. O que são essas coisas que nós estamos falando primeiro? Nós estamos falando de oração familiar, sim, oração familiar, e guardar os mandamentos de Deus. Sim, porque quando se há esse elo de ligação, as coisas elas ficam mais fáceis, né? Então, a nossa vida, nosso casamento, para ele ser mais feliz, nós precisamos pensar como um triângulo amoroso. Um Aqui, ó, triângulo. aqui não são dois não, aqui há três. São três, né? De um lado, o marido, do outro lado, a mulher, e em cima, o Senhor, né? Então, um triângulo, né? Então, você já perceberam uma coisa? Está cada um em uma ponta do triângulo, certo? Mas, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você se aproxima um do outro, né? Então, isso é muito importante. Existe esse elo santificador. Quando ambos no casamento buscam o Senhor, todas as outras coisas ficam mais fáceis. Todas as outras. Todos os outros tópicos que nós abordamos aqui, todas as outras ponderações, elas ficam mais fáceis de ser resolvidas quando ambos buscam ao Senhor. Exatamente. Não que nós não tenhamos, né, amor, desafios, Não. Problemas, dificuldades, Temos muitos. Né, explosões, né, porque nós não somos perfeitos e, assim, não é o tempo todo que a gente, né, consegue fazer as coisas como gostaríamos que fizesse, Como deveria ser. como deveria ser, né? Mas eu vou falar de mim, o meu relacionamento com Deus, né, dentro dessas questões de oração familiar, e guardar os mandamentos do Senhor é essencial para mim, né? Porque eu estar próxima de Deus, isso me aproxima, eu me esforço por viver os princípios do arrependimento, né? Por exemplo, se eu fiz algo de errado, eu sei que é importante eu reconhecer e eu pedir desculpa à pessoa que eu magoei, né? Eu sei que se isso acontecer com ele, se ele errar, eu tenho um princípio do perdão, que eu sei que é importante, que eu preciso exercer dentro de meu casamento, né? De qualquer relacionamento, mas especificamente do que nós estamos falando, do relacionamento conjugal, né? Então, os princípios e os mandamentos, eles me dão o norte, né? Para eu ser uma melhor esposa. Exato. Então, esse elo santificador, ele é essencial. E quando há, né, todo e qualquer relacionamento, ele fica mais fácil. Isso, tem um documento chamado A Família Proclamação ao Mundo. Vamos colocar o link dele na descrição do vídeo. Se vocês quiserem, podem consultar, né, meu amor? Tem uma parte lá que, assim, para mim é perfeita. A felicidade familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentadas nos ensinamentos da fé, da oração, do perdão, da paciência, de alguns outros lá, e atividades recreativas salutares, né? Então, isso realmente é significativo para mim, porque eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade porque eu vivo. Nós vivemos, né, nós esforçamos para viver isso e aplicar em nossa vida. Então, nós já tivemos sim, como eu falei, vários desafios, mas por causa do nosso relacionamento com a santidade, com o nosso Deus, nós encontramos forças e meios, propósito de continuar, né? Continuar amando a escolha que eu fiz, né? E eu sou extremamente feliz todos os dias
né, por essa escolha e por vencer os desafios que não são fáceis, mas eu, apesar de minhas dificuldades, de meus desafios, apesar das dificuldades, dos desafios de meu esposo, eu amo ele, escolhi amá-lo, né, e eu me esforço para que diariamente eu demonstre isso a ele. De hoje, a gente só vai ler uma última citação de Spencer W. Kimball. Essa citação, ela fala o seguinte: não existe poder que possa destruir um casamento, exceto o poder que está dentro de um ou de ambos os cônjuges. Então, não tem como o casamento ser destruído por fatores externos. Os fatores externos, eles podem sim atrapalhar, mas o que destrói um casamento é os dois, um ou outro, né? Se um dos cônjuges não quer, não tem como, né? Então as coisas elas vão piorar e até que vai chegar uma hora que vai acabar. Mas quando ambos se esforçam, então sempre vai funcionar. Sempre vai funcionar. É isso aí. Então, tenham um feliz Dia dos Namorados. Né? Continuem tendo uma boa semana. Né? E lembre-se, né? As datas comemorativas, elas são importantes ser comemoradas? Sim, são sim. Né? Dia dos namorados, dia do casamento, né, amor? O dia do primeiro beijo, o dia do namoro, enfim, né? Mas o dia a dia, né, também precisa ser celebrado, né? Então faça também coisas, né, em dias comuns, né? Pelo simples fato de você ter a pessoa que você ama ao seu lado, né? Então, construam aí esse relacionamento conjugal, né? Coloquem esses conselhos em prática, né? Isso vai ser essencial para a criação e educação de seus filhos. Os seus filhos realmente vão perceber como vocês são unidos nesse propósito de tornar ele, né, uma pessoa excelente. É isso aí. Quem ganha com isso tudo são nossos filhos, E né? nós também, né? Porque vamos ter uma vida feliz. Ao lado Sim, de quem a gente ama e ao lado de quem a gente escolheu. exato, né? Mas como o nosso canal aqui ele é voltado para Sim, os filhos, né? Então quem ganha, quem sai ganhando com tudo isso são eles. Se nós temos um relacionamento de cumplicidade, de amor, de respeito, né? Eles vão aprender com isso e eles vão levar para a sociedade exatamente isso. Esse carinho, esse amor que existe dentro do lar, existe entre o pai e a mãe. É algo normal que eles veem cotidianamente e eles vão ter muito mais facilidade de replicar isso. Então, eles são os mais afetados positivamente quando o relacionamento conjugal ele é nutrido dentro desses princípios aos quais nós conversamos hoje. Então, é isso. É esse nosso papo de hoje. Tchau, tchau. Tchauzão.